Olá, meus amigos, eu sou o Hudson Clédio Brasil e essa é a sua rádio. Essa é a rádio. Sua rádio. Ficaremos juntos ouvindo as principais notícias do Brasil, mas o que interessa mesmo, meu amigo, é a nossa praia, é o nosso quintal. Segue com a gente, porque essa é a sua rádio. Não saia daí, eu sou o Hudson Clédio e quero que você fique conosco ouvindo as principais notícias do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro sanciona nesta terça-feira, dia 13, a lei de capitalização da Eletrobras. A solenidade ocorrerá no Palácio do Planalto e está prevista para as 4h30 da tarde. A capitalização da empresa foi instituída por meio de medida provisória aprovada no Congresso Nacional e prevê a emissão de novas ações da Eletrobras a serem vendidas no mercado. O modelo transformará a Eletrobras em uma empresa com capital pulverizado, recuperando a capacidade financeira para investir em geração e transmissão de energia elétrica. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Ouviremos agora o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira da Silva. Cumprimento o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em nome do qual cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Senhor presidente, é com imensa alegria e satisfação que celebramos hoje a sanção da Lei 14.182, que dispõe sobre a capitalização da Eletrobras. Próxima, por favor. O setor elétrico é fundamental para o desenvolvimento sustentável e para a infraestrutura brasileira. A Eletrobras é fundamental para o desenvolvimento e a modernização do setor elétrico brasileiro. Esse processo, ele ressalta a importância da Eletrobras, maior empresa de energia renovável da América Latina e quinta maior do mundo, como vetor de investimentos no setor elétrico brasileiro. Com esse processo, nós resgatamos a capacidade de investimento. A Eletrobras já foi maior, mas vem perdendo capacidade de investimento ao longo do tempo. Próxima, por favor. Isso se vê nos números da geração, da expansão da geração e da expansão da transmissão. Quando olhamos de 2011 a 2019, a participação da Eletrobras no parque gerador brasileiro, ela reduziu de 36% em 2011 para 30% em 2019. Próxima, por favor. E na transmissão, de 56% para 45%. Próxima, por favor. Bom, o que é a capitalização da Eletrobras? É a resposta para o resgate da capacidade de investimento, da contribuição da Eletrobras para o aumento da competitividade no setor, reduzindo preços para os consumidores com geração de emprego e renda. Ela consiste na emissão de novas ações pela Eletrobras, atraindo novos recursos e investimentos para o setor. Ela fortalecerá a Eletrobras, tornando-a a maior corporação brasileira do setor elétrico. Próxima, por favor. Quais são os resultados esperados? Aumento do investimento do setor de energia no Brasil com geração de emprego e renda. A criação de um ambiente atrativo para investidores, aumentando a competitividade e reduzindo preços para os consumidores. A redução da volatilidade de preços na tarifa de energia causada pelo risco hidrológico. E a recuperação das bacias
hidrográficas e investimentos em geração e em redes locais, beneficiando a população e os consumidores de energia. A nossa expectativa, senhor presidente, é de uma redução estimada entre 5% e 7% de redução nas tarifas dos consumidores cativos. Próxima, por favor. Aqui nós detalhamos alguns desses benefícios. A redução da conta de desenvolvimento energético, esse é um encargo presente na tarifa dos consumidores cativos e é o encargo responsável pelo custeio da tarifa social e pelo atendimento aos consumidores em sistemas isolados na região norte. Só desse processo de capitalização estão previstos 30 bilhões ao longo de 30 anos. Temos também destinação do excedente de Itaipu. Isso, somente essas duas medidas respondem por uma redução de 1,1% na tarifa dos próximos anos. Próxima, por favor. E, além disso, esse processo disponibilizará mais de 8 bilhões para a recuperação das bacias hidrográficas onde as usinas do Grupo Eletrobras atuam, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Só para exemplo, na lei orçamentária anual, tínhamos 31 milhões para recuperação hidroambiental e recuperação de reservatórios. A Lei 14.182, ela prevê 230 milhões por ano nos próximos 10 anos para recuperação de mananciais, recuperação da vegetação nativa, desassoreamento de reservatórios, permitindo que tenhamos mais segurança hídrica e segurança energética. Eram essas nossas palavras, senhor presidente. Gostaríamos de agradecer aqui a todos. Uma boa tarde. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Economia, Paulo Guedes. Boa tarde, presidente Bolsonaro. Boa tarde, vice-presidente Mourão, ministros, amigos presentes. Breves palavras, mas é um marco histórico. Trata-se, na verdade, de um importante passo de modernização do setor elétrico brasileiro, que é tentado desde 1995, quando a Eletrobras foi levada para o Programa Nacional de Desenvolvimento, de desestatização, e são 26 anos de tentativas. E eu quero justamente parabenizar o presidente Bolsonaro e o presidente Arthur Lira, da Câmara de Deputados, o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, pelo apoio que deram a esse movimento histórico. O ministro Bento é um companheiro extraordinário de trabalho, fizemos juntos sessão onerosa, estamos fazendo juntos vários movimentos na área de energia, e ele, com muito êxito, coordenou todo esse processo de capitalização da Eletrobras. A desnacionalização, ou na verdade, o que se chama de privatização, é um subproduto da modernidade. Na verdade, o que está acontecendo, como foi mostrado aqui, é que várias empresas estatais estão perdendo capacidade de investimento. Foi uma grande herança que foi deixada por governos anteriores, uma forte infraestrutura brasileira, mas essas empresas foram perdendo capacidade de investimento, e um exemplo típico é a Eletrobras, que precisaria investir 15,7 bilhões de reais todo ano apenas para manter a fatia de mercado. Se ela quisesse manter a fatia de mercado que ela tem, em torno de 30% na produção, em torno de 36% na transmissão, ela teria que investir 15,7 bilhões por ano. E a capacidade de investimento dela é de 3,5, 3,5, 3,6. Então, a partir desse movimento que foi feito agora, com a aprovação do Congresso Nacional e com o apoio do presidente da República, a própria Eletrobras vai investir mais 10 bilhões por ano, além de, como foi mostrado aqui, aumentar a capacidade de preservação de recursos hídricos do país, do ponto de vista de segurança hídrica. Então, a revitalização do São Francisco e do Parnaíba, revitalização também no Norte e no Nordeste. Então, eu quero parabenizar aqui o ministro Bento pela condução do processo, agradecer muito ao meu time de economia, o Diogo Macorde, foi um leão durante todo esse combate também, foram aí 1 ano e meio de lutas no Congresso, com apoio de um Congresso reformista,
E o Brasil segue adiante, presidente. Esse ano vamos crescer aí uns 5%, quer dizer, a economia brasileira caiu muito menos que o esperado, voltou muito mais rápido que o esperado. Consumo de energia elétrica. Então, o Brasil e a democracia brasileira, mais uma vez, surpreendem ao mundo. Parabéns, presidente, parabéns a toda a equipe, agradecimentos ao Congresso e parabéns à Eletrobras, que agora passa a poder investir para seguir o ritmo que o crescimento brasileiro vai exigir, o ritmo de geração de energia que o crescimento brasileiro vai exigir daqui para frente. Obrigado. Para uso da palavra, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Como mencionado pelo ministro Paulo Guedes, eu tenho um prazer, uma honra muito grande em estar a seu lado no governo, tocando essa agenda econômica, principalmente do setor de energia e mineração. Mas como o senhor mencionou, após mais de 20 anos de expectativas e 4 iniciativas, presidente Bolsonaro, seguindo as suas firmes orientações e com irrestrito apoio, contribuições e aprimoramentos do Congresso Nacional, e neste momento, por dever de justiça, expresso agradecimentos especiais ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, ao presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, aos líderes do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, senador Fernando Bezerra, deputado Ricardo Barros, em nome de quem cumprimento todos os vice-líderes, e também um agradecimento especial, até pela forma como trabalhamos já há mais de 2 anos, aos relatores da medida provisória, deputado Elmar Nascimento e senador Marcos Rogério. Muito obrigado. Conseguimos assim, senhor presidente, nos últimos 2 anos, construir uma solução de consenso que refletiu um balanceamento dos principais interesses envolvidos, o dos consumidores, o do setor elétrico, o da empresa e o da sociedade. Nasce agora uma nova Eletrobras. Tenho dito que a capitalização da Eletrobras faz parte de um processo de modernização pelo qual passa o setor energético nacional, particularmente nos últimos 2 anos e meio, onde um trabalho conjunto entre o governo federal, o Congresso Nacional, o Judiciário e os órgãos de controle obteve avanços significativos, proporcionando investimentos vultosos, aumento de arrecadação, geração de milhares de empregos e renda para os brasileiros. Destaco a realização, após 5 anos de discussão, do maior leilão de petróleo e gás do mundo, o dos excedentes da cessão onerosa, com bônus de assinatura de 69 bilhões de reais, distribuídos pela primeira vez entre União, estados e municípios, em investimentos de 500 bilhões de reais ao longo do cumprimento dos contratos. Aprovação da Lei do Risco Hidrológico, possibilitando a desjudicialização e o destrancamento de 9 bilhões de reais do mercado de curto prazo, o que era aguardado pelo setor desde 2015. Aprovação da medida provisória do consumidor, a MP 998, senador Marcos Rogério, convertida em lei pela primeira vez depois de 2016, uma medida provisória do setor elétrico é sancionada, trazendo medidas de alívio tarifário aos consumidores em meio à pandemia e acelerando movimentos da modernização do setor elétrico.
a aprovação da nova Lei do Gás, um dos principais marcos da abertura do segmento, criando as condições para a realização de investimentos e o aumento da concorrência, demanda reprimida desde 2016. E a realização de diversos leilões nos setores elétricos e de petróleo e gás, que atraíram a maior parte dos investimentos estrangeiros e nacionais ao país nos anos de 2019 e 2020, cerca de 150 bilhões de reais. Senhor presidente, senhoras e senhores, hoje retiramos as amarras da Eletrobras. Esta robusta e especializada empresa, constituída por colaboradores altamente qualificados e comprometidos, para atuar com a agilidade necessária no ambiente de negócios em profunda transformação, tanto de caráter tecnológico quanto comportamental. A Eletrobras será uma corporação brasileira de classe mundial, com capital pulverizado, focada em geração, comercialização e transmissão de energia, tornando-se uma das 5 maiores empresas de geração renovável do mundo. Criará novas oportunidades para os seus talentos e novos empregos para todos aqueles que querem contribuir com o setor elétrico e com o país. Para o Brasil, a nova Eletrobras, mais forte, mais eficiente e mais competitiva, contribuirá para o crescimento econômico sustentável, pelo qual toda a sociedade anseia e tanto merece. Por fim, agradeço pela confiança em nós depositada pelo presidente Bolsonaro, que junto com o Congresso Nacional enxergaram o quão importante é esse processo para a atual e futuras gerações de brasileiros. Muito obrigado. Com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhores ministros, senhor vice-presidente da República, prezado deputado Elmar Nascimento e senador Marcos Rogério, relatores da Câmara e no Senado, prezado líderes Fernando Bezerra e Ricardo Barros, senador Teomário, meus amigos deputados, que saudades que eu tenho de vocês. Eu era feliz e não sabia. Bia Kicis, Carla Zambelli, Carolina de Tone, Eduardo, Evaí Vieira, Felipe Barros, Hélio Lopes, Joaquim Passarinho, Luiz Lima. Troquei teu nome com Luiz Miranda, me desculpa aqui, tá? Pastor Marco Feliciano, um velho amigo aí, colega de grandes embates na Câmara. Bem, senhores e senhoras, um pouco de privatização. Eu cheguei na Câmara em 91, pelo Partido Democrata Cristão. Depois fiquei muito tempo no Partido Ricardo Barros, o PP. E fui, ao longo do tempo, aprendendo a votar as questões econômicas. Comecei muito mal. Paulo Guedes, se você tivesse me conhecido no passado, você não se aproximaria de mim. E fui ao tempo aprendendo como votar nas questões econômicas. É muito simples. Quem tiver alguma dúvida, é só ver o que o PT encaminha e votar o contrário. É simples demais. Tá? Até a gente vê o que está acontecendo em Cuba agora, onde o povo resolveu marcar uma manifestação por falta de eletricidade, talvez porque o petróleo da Venezuela está minguando para eles, por alimentos, que falta faz uma Tereza Cristina lá, por remédios. É o país da medicina do primeiro mundo. Na verdade, o primeiro mundo é arrecadar dos seus escravos. Porque aqui no Brasil mesmo tinha o programa Mais Médicos,
onde 80% do salário, via OPAS, ia para a ditadura cubana. E a esquerdalha achava isso bastante normal. Bem, quando eu ganhei a eleição no segundo turno, eu não precisei acabar com os mais médicos, porque eles foram embora. Resolveram abandonar, porque a gente ia pegar os comandantes dessas células que vieram para buscar uma maneira de levar o Brasil para o socialismo. Mas estatais. Eu estava checando dados agora com o Paulo Guedes, com o Eduardo Bolsonaro também. Em 2015, as estatais deram um prejuízo de 34 bilhões de reais. 2015, 34 bilhões de prejuízo. Em 2019, deram lucro de 109 bilhões. Uma diferença de 143 bilhões de reais entre o prejuízo e o lucro. Isso são, né, as estatais administradas pela esquerda. Por isso a reação, muitas vezes, quando se quer privatizar uma empresa no Brasil. Nós vamos para o dia a dia. Os Correios, foco da corrupção em 2004. Presidente Lula. Lá começou o mensalão, com aquele petecão. Não é o senador petecão, não, está deixando bem claro aqui. Com aquele petecão daquela grana recebida lá pelo Marinho, que não é o Rogério Marinho também, não. Deixa bem claro aqui. Ali começou, então, a se desvendar como a esquerda agia no Brasil. E, com o passar do tempo, vocês viram o que aconteceu ao longo desses 14 anos da esquerda no Brasil. Então, os Correios sempre davam prejuízo ou um lucro muito pequeno. O Fundo de Pensão Postales comprou papéis da Venezuela. Só realmente alguém da esquerda, né, pode fazer uma compra dessa, objetivando, obviamente, a oferir lucros, né, ou visar a corrupção. O ano passado, os Correios deram lucro de 1,5 bilhão de reais. Isso é uma boa administração do nosso presidente, o general Floriano Peixoto. A Caixa Econômica Federal, a gente não está falando em privatizar aqui não, tá? Eu não fui totalmente convertido ainda ao Paulo Guedes. E nem ele fala em privatizar a Caixa Econômica. Mas nas mãos da esquerda, ao longo dos últimos, que antecederam ao Temer, 10 anos, a Caixa Econômica, levando-se em conta os 2 anos nossos, deu muito maluco aqueles 10 anos lá atrás. Cadê? A gente vai para Itaipu Binacional. Corrigindo aqui, então, em 1 ano de Caixa, segundo o próprio PG2, né, Pedro Guimarães, e o PG1 é o Paulo Guedes aqui, deu lucro de mais do que 16 anos de administração anteriores. Para onde ia essa grana? Para o bolso de quem? Para que conta fora do Brasil? E tem gente que quer que essa turma volte para o governo. Pergunte para o governador Ratinho do Paraná, Ricardo Barros, o que ele acha da Itaipu Binacional? Há pouco tempo, ela, quando dava lucro, era ínfimo ou muito pequeno perto da sua grandiosidade. 100, 200 milhões. Com o nosso governo, nós investimos só o ano passado 2,5 bilhões de reais. Isso está indo, né, para 2 pontes com o Paraguai. A primeira está com mais de 50% conclusa, a outra já está saindo da prancheta. Fizemos, Ricardo Barros, o alongamento da pista de Foz do Iguaçu. Nas próximas semanas, poderemos ver pousos de aeronaves que vêm de fora do Brasil, que antigamente ainda pousam na Argentina. O que nós fizemos no nosso governo, por isso estamos, prezada mídia, há 2 anos e meio sem corrupção. Porque logo em março de 2019, via CGU, do capitão Wagner Rosário, ele
instalou compliance para todas as estatais nossas e também para os ministérios em especial, para evitar, para a gente fazer algo preventivo nessa questão. Ele não pode esperar acontecer uma coisa para depois tomar providência. O desespero é tanto que me acusam de corrupção por algo que não foi comprado, que não foi pago. Isso é o desespero. O que querem essas pessoas? A volta da impunidade e da corrupção? Como a gente combate com isso? Primeiro, se combate isso com exemplo. O exemplo que eu posso dar, Paulo Guedes, prezado ministro Bento. Eu posso estar aposentado pela Câmara ganhando 30 mil por mês. Posso acumular. Não pedir. E não vou pedir. Eu tenho 3 cartões corporativos, 2 são para pagar despesas diversas. Lá tem 50 EMAs, tem zoológico lá, tem isso, tem segurança, tem tudo. Tem as minhas viagens. O que eu gasto com a segurança dentro do Alvorada é quase a mesma coisa quando estou aí fora. Até porque a preocupação com a minha segurança é muito maior do que em anos anteriores. Lá atrás não tinha ninguém correndo risco de vida. Porque quando queriam mamar, sabiam que iam mamar sem problemas. Conosco isso mudou. O meu 3º cartão corporativo, que eu posso gastar 24 mil por mês, comprando qualquer coisa, até cerveja ou tubaína. Desde janeiro de 2019, eu não gastei 1 centavo desse cartão. Há poucos dias, Paulo Guedes, foi aí quase que um escândalo, que eu, através de portaria, né, essa parte da imprensa que falou em portaria, tem que estudar um pouquinho mais, né? Eu não assino portaria. Né? Mas que eu vi a portaria, aumentei meu salário. Aumentou sim, não foi portaria minha, foi portaria do Paulo Guedes para cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal que cabia a 1.000 servidores aproximadamente. Eu sem qualquer desconto no meu contra-cheque, passei de 23 líquido para 25. Esse foi o meu reajuste. E foi feito automaticamente para atender a portaria do Paulo Guedes. Portaria da AGU, me desculpa aqui. Aí, Paulo Guedes, você é mão de vaca mesmo, Paulo Guedes. Paulo Guedes não dá nada. Hoje, conversando com o Paulo Guedes, o sócio da Receita, se a gente não tomar cuidado, o sócio, Tostes, é um verdadeiro tio Patinhas, não consegue tirar nada dele. Mas nós estamos acertando a Receita também. O Tostes é um brilhante profissional, tá? E realmente está amolecendo o coração dele para essas questões. Inclusive, né, ele vai anunciar nos próximos dias, nós vamos anunciar mais uma redução dos impostos para games no Brasil. Alguns reclamam, né? Pô, baixa outra coisa. Baixar outra coisa tem que ter uma fonte compensadora. Os games, como é o recurso que vem de imposto de importação, eu não tenho que arranjar uma fonte alternativa para isso. E uma coisa eu posso adiantar também, prezado Bezerra, tá? Todo mundo reclama do preço do combustível. Nós estamos acertando, eu espero que o parlamento está com a Câmara, essa bola, né? Vote brevemente um projeto de lei complementar nosso para cumprir um dispositivo constitucional de 2001, prezado Bento, que fala do ICMS. Então já foi acertado lá. O nosso relacionamento com o Pacheco e com o Lira é excepcional, para que a Câmara e o Senado votem o quê? Que cada estado defina nominalmente o valor do ICMS, do diesel, do álcool, da gasolina, para que vocês todos possam saber, quando for ver que uma gasolina, por exemplo, na refinaria está em média R$ 1,90, por que estão pagando R$ 6,50 na ponta da linha? Ou lá na bomba? E o que eu decidi hoje? Paulo Guedes concordou. Nós pegamos uma isenção, não vou entrar em detalhe aqui, e deixamos de dar essa isenção para
tal setor. E o que nós fizemos com isso aí? Nós apontamos, sinalizamos para reduzir o PIS/COFINS do diesel, que está em 31 centavos, vão passar para 27. É muito, é pouco, mas se fizer a conta, 4 centavos, não sou muito bem de conta não, vou deixar aí o Mourão para essa conta, 500 litros de diesel que um caminhoneiro bota em média, vezes 4 centavos, deve dar R$20. Agora ele bota e nem enche o tanque quantas vezes que ele trabalha? 10 vezes, são R$200 que ele economiza. É um dinheiro que ajuda o caminhoneiro. Agora é um exemplo que eu apelo aos excelentíssimos senhores governadores. Sigam o exemplo da gente. Porque no transporte está a alma da nossa economia. Se encarece muito, o preço é sentido nas prateleiras. É uma classe grande dos caminhoneiros que não pararam durante a pandemia, que nós devemos a eles, assim como o agronegócio e alguns outros setores, a nossa economia estar viva. Assim sendo, meus senhores, é um momento realmente, não falando da Eletrobras, porque até porque eu não quero levar choque aqui, mas é uma priorização que obviamente passou pela Câmara, pelo Senado. A nossa capacidade de investimento vem diminuindo e o sistema não pode colapsar. Por isso, também a privatização. Temos dentro da Câmara, Bezerra, Ricardo, também a privatização dos Correios. Se Deus quiser, elas prosperarão e o Brasil cada vez mais tornará um país menos inchado, onde a livre iniciativa, o livre comércio, a liberdade fale mais alto entre nós. Muito obrigado a todos. Com veto ao reaproveitamento de funcionários que forem demitidos sem justa causa após a privatização, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que prevê o regime de capitalização para a Eletrobras. A medida previa que esses funcionários fossem reaproveitados em outros órgãos por pelo menos 1 ano após a privatização. Ao derrubar essa possibilidade, o presidente argumentou que a medida violaria o princípio do concurso público e provocaria aumento nas despesas. Ao todo, foram 14 pontos vetados, entre eles a previsão de desconto para que empregados da Eletrobras pudessem comprar ações da companhia. Bolsonaro vetou, argumentando que isso contraria o interesse público. Por lei, o Congresso Nacional tem até 30 dias para analisar e decidir se mantém ou derruba os vetos presidenciais. Na avaliação do governo federal, a privatização da estatal vai trazer investimentos para o setor elétrico e gerar emprego e renda para o país. A expectativa do governo é que cerca de 28 bilhões de reais sejam destinados para reduzir a conta de luz dos consumidores. A Eletrobras é uma empresa pública de economia mista e a maior energética de toda a América Latina. Com a nova lei, poderá ser privatizada no regime de capitalização, que reduz a participação da União no controle da empresa. A medida provisória foi aprovada em junho na Câmara dos Deputados, mas com resistência da oposição. Os parlamentares adiantaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal para barrar a venda da Eletrobras. Também contrário à medida, o Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal alega que a MP pulou etapas e não passou pelas comissões obrigatórias da Câmara dos Deputados e do Senado. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Esta é a sua rádio. Por isso, não deixe de participar do nosso chat ao vivo. Deixe seu comentário, sua opinião, sua reclamação e sugestão. Sua rádio. Sua rádio. Minha rádio. Sua rádio. Sua rádio. Sua rádio, rapaz. Minha rádio. Sua rádio. O presidente Jair Bolsonaro formalizou a escolha do atual advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, com o envio de uma mensagem ao Senado. A indicação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Para assumir o cargo, Mendonça terá que se submeter a uma sabatina no Senado Federal e a indicação será votada no plenário. Ele precisará da maioria dos votos dos 81 senadores para então ocupar a cadeira vaga na Suprema Corte. André Mendonça tem 47 anos,
é advogado da União desde 2000 e tem os títulos de doutor e mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele também é pastor evangélico. A indicação de Mendonça é a segunda feita por Bolsonaro para uma vaga no STF. No ano passado, o presidente indicou o ministro Nunes Marques para a cadeira de Celso de Mello, que se aposentou. A aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello, nessa segunda-feira, abriu a vaga na corte mais alta do país. Marco Aurélio iniciou a carreira na corte em 1990, aos 43 anos, e se tornou o terceiro integrante de toda a história do STF a completar mais de 31 anos de atividades no tribunal. Em sua última sessão plenária, no dia 1º de julho, Marco Aurélio afirmou que agora deve seguir na área acadêmica. Da Rádio Nacional em Brasília, Maíra Heinen. O Programa Nacional de Incentivo ao Voluntariado, conhecido como Pátria Voluntária, comemora em julho 2 anos, com crescimento de 38,5% no número de beneficiados em relação ao ano passado, totalizando 900.337 favorecidos. Além disso, a quantidade de entidades cadastradas na plataforma subiu em quase 243% em um ano, chegando a 2.229 instituições. A iniciativa também celebra a marca de 17.303 voluntários cadastrados. Segundo a presidente do Conselho do Pátria Voluntária, primeira-dama Michele Bolsonaro, esses números reforçam que o programa está no caminho certo ao unir quem quer dedicar seu tempo em prol do outro a quem de fato precisa. Entre os projetos do Pátria Voluntária, destacam-se o Brasil Acolhedor e o Arrecadação Solidária, nos quais crianças, idosos, pessoas com deficiência e comunidades são priorizados. Além deles, durante a crise provocada pela Covid-19, foram promovidas campanhas como a do inverno para a arrecadação de agasalhos, cobertores e calçados. O Pátria Voluntária é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e foi instituído em julho de 2019. O objetivo do programa é fomentar a prática do voluntariado como um ato de humanidade e cidadania, unindo ações do governo, organizações da sociedade civil e setor privado. Para participar, acesse o site www.patriavoluntaria.org. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé.